se melhorou, ótimo, mas você está na escola, você está todo mundo, todas as crianças têm que estar na escola, todos os adolescentes, é óbvio, né? Como todos nós sabemos. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que regulamenta o serviço de transporte remunerado individual. É aquele por aplicativo que a gente mostrou para você ontem. E nós citamos o Uber e o Cabify. Ontem, você acompanhou, nós trouxemos aqui um representante do sindicato dos taxistas, ele falou sobre o tema. Aí nós dissemos, olha, amanhã a gente ouviu o pessoal de um aplicativo. A Luísa Aguiar, que é diretora de vendas da empresa Cabify, que é um aplicativo também, gentilmente está aqui conosco. Luísa, boa noite. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Luísa, como é que vocês receberam a decisão lá da Câmara? Isso vai atrapalhar os negócios na área do aplicativo ou não? Na verdade, muda um pouco o caminho que a gente vinha planejando de expansão no Brasil, né? A gente estava bem inteirado sobre o Plano de Mobilidade Nacional. A primeira apresentação do texto original, ele vinha bem de encontro do que a gente acredita que é um modelo factível aqui para o Brasil. Mas essas alterações, entendendo como um modelo público, faz a gente repensar, inclusive o investimento que tão recentemente foi anunciado, a Cabify investindo $200 milhões no Brasil. Isso a gente precisa entender quais são as consequências de um modelo desse, virando a chave para o modelo público, se de fato isso acontecer, né? Porque ainda faltam algumas esferas. A gente tem que repensar como funcionaria nosso plano de expansão. Agora, pelo que eu entendi, o projeto está na Câmara, vai para o Senado. Né? Uhum. Se for modificado no Senado, volta para a Câmara, não é isso ou não? Sim. E depois iria a sanção e o presidente pode sancionar, pode vetar. Quer dizer que tem muito chão ainda pela frente. Sim. Mas eu digo, você acha correto, então, que a Prefeitura seja a gestora disso, a Prefeitura estabeleça o relacionamento entre os taxistas e os aplicativos? Como é que é? Sem dúvida, a gente precisa de um modelo onde deixe muito claro, muito alinhado, quais são as responsabilidades de cada modal de transporte, tá? Nós, em momento algum, somos contra, inclusive a própria Cabify tem a modalidade táxi aqui em São Paulo, táxi preto, tá? É uma oportunidade em transporte. Os grandes centros já têm uma debilidade em transporte, já é um problema sério nos grandes centros, a parte de mobilidade de transporte. Mas se hoje a gente tem uma crescente de pessoas, de passageiros, escolhendo aplicativos, escolhendo um transporte privado, é porque, de fato, eles têm alguns interesses, veem alguns diferenciais que hoje o modelo de táxi ele não nos mostra. Então, eu vejo que dá para trabalhar os dois. Por exemplo, o preço. O preço. O preço. O pessoal diz, olha, os aplicativos são mais baratos. Na verdade, é porque a modalidade de cobrança é diferente, né? Por exemplo, a Cabify, desde quando entrou no Brasil, a gente nunca cobrou tempo, né? Então, aqui em São Paulo, que você pode ficar 15 minutos para sair do ponto A para o ponto B, ou então 1 hora, dependendo de um trânsito ou alguma chuva que aconteceu, a gente não cobra por esse tempo, a gente nunca cobrou. Vocês cobram pela distância percorrida? Só pela distância percorrida. É diferente do Uber, que cobra também pelo preço. Eles têm algumas alterações, por exemplo, tarifa dinâmica, de acordo com oferta e demanda, que é um modelo de negócio diferente. Dentro do segmento de transporte, são modelos de negócio diferentes. E o táxi, ele trabalha com bandeirada, com corrida com horário, né? Agora, o convidado ontem aqui, que é do sindicato, obviamente, ele disse, olha, a tarifa é muito baixa, e, além de tudo, o aplicativo fica com uma parte do faturamento do motorista e o motorista quebra. Então, o carro fica ruim, fica feio, não lava o carro, aí não tem mais balinha para comer no carro, aquela coisa. Na verdade, é o seguinte, falando um pouco do modelo da Cabify, hoje, em todos os países onde a gente trabalha e todas as cidades onde a gente resolve entrar, a gente sempre tenta já entrar regulamentado. O que foi que aconteceu aqui em São Paulo? Nós fomos o primeiro dentro do transporte particular a ser o municipal, que foi aprovado na gestão do Haddad. Houveram algumas modificações depois, mas fomos o primeiro, né? E, de fato, assim, esse modelo é super importante porque o tanto de informação que hoje a gente entrega para a prefeitura, tanto de passageiros, quais são os principais trajetos, então, para você entender qual o tipo de infraestrutura que a prefeitura, o município precisa investir. Enfim, tem uma série de dados que a gente consegue entregar quando a gente está em parceria com uma prefeitura, né? E pensando nessas diferenças entre colocar o poder público como um gerenciador, aí já complica um pouco,
pelo modelo de negócio. De fato, hoje, esse modelo é como se fosse um agenciador de um serviço entre um passageiro e um motorista. Tá? Por exemplo, a Cabify conecta esses dois, né? Por esse modelo de negócio, sim, nós cobramos uma taxa de serviço, mas a gente paga todos os impostos referentes, impostos sobre serviço, referente a essa modalidade. Você acha que essa reação dos taxistas é uma reação corporativa ou não? Ou eles estavam acostumados com a situação e com a chegada dessa nova tecnologia o pessoal se assustou? Não, incomodou. Sem dúvida, claro, incomodou. Reduziu a Eu tenho ouvido, demanda. eu ando de táxi, o pessoal fala muito. Sim, mas assim, eu acredito na livre concorrência, independente do que for. Sei. Se tem pessoas migrando para um novo modelo de negócio, para um aplicativo, um transporte particular, é porque ele vê valor naquele transporte particular que ele hoje não está vendo no modelo de táxi. E eu acho super justo você, pelo menos, ter a oportunidade de escolher a maneira como você quer. Essa polêmica, obviamente, não é só no Brasil, já teve em outros lugares do mundo. Sim. Há lugares em que esses aplicativos estão proibidos ou não? Não, hoje a gente tem, por exemplo... Por exemplo, na Europa, como é que está? A Cabify é espanhola, É espanhola, e é super querida na Espanha, inclusive em Portugal. Até mesmo, às vezes, pela parte de venda, a gente trabalha muito com o corporativo, né, com empresas. Sim. Empresas que, às vezes, a matriz é em Portugal e, como eles gostam tanto do modelo de negócio, eles ligam para o Brasil e falam, agora que eu sei que a Cabify está aí, fecha um modelo corporativo com eles também. Então, assim, é bem aceito. Por que a gente expandiu para a América Latina? Exatamente por esse déficit, dessa falha em transporte e mobilidade dos grandes centros na Latinoamérica, né? Pensar em Europa, você já tem uma rede de trens, de metrô, as cidades já são mais planejadas. O uso de táxi é menor? É menor. Você usa só em último caso? Vamos para o aeroporto lá de Barajas, que longe, é melhor pegar um táxi. Aí vai com carro, exato. Aqui não, aqui como já é muito sensível, quando eu falo aqui, Latinoamérica como um todo, é muito sensível, principalmente as grandes capitais. A gente tem falha em transporte público, em linkar uma linha de trem com outra zona. Como é nos estados de Nova York, por exemplo? Lá o táxi reina, mas eles também têm uma rede de metrô fantástica. Fantástica, claro. Exato. Tanto é que 400 quilômetros, parece. Eles até comentam que o táxi é para turista, né? Que eles gostam de tirar foto com o táxi amarelinho, mas o dia a dia mesmo é com o cab. Mas a rotina, quem é morador mesmo, a maioria se desloca pela... E também o táxi lá não é, vamos dizer assim, individual, né? De grandes empresas, de táxis. Não, aqui no Brasil isso é muito forte. Aqui é muito forte a propriedade individual. Exato. Né? Tem o sindicato, tem a cooperativa, etc. E o que me preocupa é exatamente o que aconteceu ontem com as mudanças. Até a gente precisa começar a discutir um pouco sobre conflitos de interesse, né? As pessoas que votaram, se tem alguma ligação, se com alguma cooperativa, com alguma frota de táxi, porque de fato isso aqui, principalmente no Brasil, é muito latente. São grandes cooperativas, grandes organizações, grandes sindicatos. Que pressionaram lá os deputados a votarem do jeito que votaram. Inclusive, a maioria das matérias comentaram que foi um choque essa alteração. Esperava-se, na verdade, a aprovação do terceiro. Então, nós até tentamos, a gente tem feito aqui muito WhatsApp de dois lados. Tá. Ontem nós tentamos o Zaratini e tentamos o outro deputado, não me lembro o nome dele agora, que apresentou o substitutivo. Tá. E parecia que ia ser o substitutivo. Mas aí... Exato. Até mesmo as grandes legendas, os grandes partidos orientaram, né, a votação do original. Então, não sabe o que aconteceu aí no meio do caminho para alterar. Sei. Bom, só para você ter uma ideia, um bastidor, nós tentamos várias pessoas aqui ontem para vir falar. Sim. Lá do táxi. Tá todo mundo em Brasília. Não, o Daniel, o nosso gerente geral aqui do Brasil... Também está em Brasília. Ele está em Brasília porque hoje foi o nosso lançamento lá. Lá em Brasília. Hoje a gente iniciou a nossa operação em Brasília. E calhou, como já tinha discussão, falou, não, vou passar a semana em Brasília, então, entender como é que funciona, né? Porque para a gente estava muito claro. A gente tem uma boa abertura. Inclusive, por exemplo, aqui em São Paulo, o próprio prefeito, o João Dória, ele abriu uma licitação para trocar a frota e entrar com modelos de transporte particular. Então, é um modelo que funciona, é um modelo que já deu certo em outros países. A ideia que você está dizendo é que a prefeitura adotaria um modelo corporativo? Sim, ele inclusive abriu uma licitação, ela agora está em stand-by, né? Pediram um tempo para revisão, para entrega de todos os documentos, né, que precisa, mas sim, ele abriu, porque é um modelo. Por exemplo, se a gente conversa entre
Estados Unidos tem uma empresa muito grande que trabalha com transporte particular, que é um modelo que funciona. Então, ele entende que também há uma possibilidade de reduzir não só custos, mas também entender um controle melhor. Me incomoda um pouco, por exemplo, hoje eu trabalho com a parte corporativa, tá? A gente negocia o nosso modelo de transporte para empresas. E eu já trabalhei numa empresa que até então a gente trabalhava com voucher. Tranquilo, voucher de táxi para mim não tem problema algum, né? Eu já usei muito táxi na minha vida. O que me incomodava é que às vezes eu pedia para assinar e eu ouvia, mas qual que é o valor que você quer? Pera lá, eu quero o valor que eu paguei. Então, isso me incomoda um pouco. E esses modelos que hoje existem em particular, trava isso. Não tem brecha, sabe? São modelos que se complementam. Sem dúvida. Tem, assim, segmento, tem oportunidade para todo mundo, tem passageiro para todo mundo. A livre concorrência tem que existir e as pessoas têm que se respeitar. Sem dúvida. Luísa, muito obrigado pela gentileza. Prazer em conhecê-la. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Obrigada.